e eu já estou quase formada. Boa noite, Boa noite, Cris. Jaque. Tudo bem, meu amor? Tudo comigo está sempre bem. Boa noite, Boa noite. Suzana. Olha, eu sou a Creuza. Eu tive aqui, você falou comigo. Eu quero te dizer que houve uma coisa na minha live que eu não tenho nada com isso. Não foi na minha live que começou. Estava gente na janela, que eu não vou ficar citando o nome, mas não fui eu que falei. E outra coisa, eu sou sempre a favor de vocês. O Araújo, ele me conhece, ele sabe quem sou eu, e eu sempre apoio vocês. Eu tenho a maior parte dos meus seguidores são todos LGBTs. E ele sabe como eu apoio ele. Eu não tenho preconceito de nada. A única coisa que eu sei que acontece, porque se não fosse muita coisa que eu sei que acontece, que vão gente sem eu gostaria de participar também, entendeu? Mas eu não participo porque eu já sou uma pessoa que não sou novinha, entendeu? E eu não vou para lá para ver gente sem roupa. Eu não vou. Eu fui uma pessoa Creuza, casada, muito bem Creuza, casada. Creuza, So- desculpe, Fala, meu Creuza, amor. tem como me Fala, meu. escutar? É, Pode falar. algumas coisas são feitas para reivindicar. Outras Sei, eu coisas são. sei. Eu sou uma funcionária pública federal. Me escuta? Outras coisas são feitas para festejar, né? A Ah. parada que ia mais é um ato reivindicatório. É, as pessoas Ó, que o Alan organizam. está falando assim. Tranquila, Creuza, já foi esclarecido. Não, eu sei, meu amor. Eu não estou aqui para brigar, não. Não estou Sim, aqui. sim, Você sim. sabe que eu não brigo. Eu sei, eu entendo que você vem de um tempo, de uma educação onde as pessoas desenharam que a comunidade LGBT era perdida, perversa, só pensava em putaria. Não, eu não concordo com isso. Não, Eu acho eu que no venho desse tempo. começo eles sofreram muito. Sim, sim, Ente- eu não estou dizendo que você concorda ou você discorda. Eu estou dizendo que eu e você, a gente não teve um estudo sobre gênero, né? Inclusive, não tive não. Eu tive outros estudos para outras coisas. então, a gente não estudou sobre isso. Hoje, eu sou uma educadora popular que, ultimamente, eu falo muito sobre identidade de gênero, sexualidade, a importância dos atos. Uhum, Eu sou do movimento do povo sem teto. O sei, direito de vir está garantido na Constituição. sei. Porém, a gente vai colocar pneus na rua, a gente tranca BR para Uhum, reivindicar, entende? Então, eu assim, sei, as eu sei pessoas de tudo isso. fora, as pessoas de fora vão dizer que isso é vandalismo, né? Uhum, Mas a gente sabe, tem consciência, é uma classe trabalhadora que a gente está reivindicando. Então, sei. as outras pessoas que não sabem, né, que deixam a mente ser poluída, dizem, e aí é vandalismo, né? Aí é terrorismo. Enfim, a parada LGBT é mais um lugar onde as pessoas vão ter os seus comportamentos e vão levar os seus comportamentos. Então, lá vai ter Uhum, pessoas que beijam, né? A gente vai ver beijo e cenas muito quentes na novela das 7, das 6. E as é. crianças estão sentadas na sala assistindo. Isso não atrapalha o comportamento dessa criança, né? A criança que é hétero, ela vai continuar sendo hétero vendo beijos, vendo cenas Uhum, quentes. E a gente não culpa a uma criança ser violenta, a gente ter dado uma arminha na mão dela, ela com 6 anos de idade, não é isso? Quem é que é não isso já deu uma aí. arminha aos nossos filhos, né? Os É. nossos filhos assistem Eu tenho um casal filmes de filhos, de sabe, um. Jaque? Eu Sim, tenho um sim. casal de filha, a minha caçula é advogada. Aham. Mas deixa eu concluir o que eu estou dizendo. Então, assim, a gente ensinou os nossos filhos a assistir filme de guerra. E a gente Uhum, não se preocupa que os nossos filhos fiquem violentos, né? uhum, eu sei. Então, assim, o ato.
do dia da parada LGBTQIAPN+, é um ato de reivindicação e comemoração pelas conquistas já alcançadas. E só a parada ainda continuar 29 anos acontecendo, com shows, com tudo isso, já é uma vitória, já é uma conquista, né? Uhum, Então, eu sei. quem controla a criança é quem levou a criança. Então, quem levou a criança vai ver o melhor espaço dessa criança ficar. Se aqui tem pessoas se beijando e eu acho que isso incomoda, eu retiro essa criança, porque a gente leva a criança no shopping e a gente encontra com casais se beijando, se pegando, e isso não incomoda a gente, Eu sei né? como. Então, assim, a única fala que eu achei chato foi, e eu sei, eu entendo, aqui não estou dizendo que você fazer essa crítica à parada, porque lá tem gente se beijando. Na Marcha para Jesus, as pessoas levam a arma gigantesca, não sei se você já viu. Já que o que eu falei, e eu confirmo que eu sou uma pessoa pública, eu sou uma funcionária pública federal concursada, Uhum, entendeu? Eu não sou qualquer uma. uhum, Falo você, o que eu falei é que já houve uma vez uns comentários lá na minha live com essa mesma pessoa que ouve hoje a discussão e mais um colega que é muito meu amigo e a única coisa que ele falou, esse colega meu, que foi ao sim. ciel, que até ele ficou viúvo agora, ele é de Niterói. O marido dele morreu. Aí vai fazer, eu acho que fez um mês, hoje eu vou fazer quinta. Ele falou que tinha pais que levava criança para a parada gay. Eu falei, gente, isso, criança é, com 7, 8 anos, Você já não foi é, numa parada? Você já foi numa hein? parada? Você já Eu foi numa nunca parada? fui, porque eu já Posso lhe dar um fui no conselho? antigo, quando era Posso lhe mais dar, antiga. posso lhe dar um conselho? Vá na parada. Pode? Vá na parada. Vou Agora, sim. próximo. Você mora em São Paulo? Não, moro no Rio. Quando acontecer uma parada LGBT no Rio, você vá na parada. Você vai ver que também tem gente se beijando, que também tem gente que está seminu, que também tem gente fantasiada. Não, eu sei, minha filha, eu Tem uma sei, eu sei, pauta, que tem uma pauta, que tem uma respeitabilidade, que tem uma reivindicação, eu sabe? sei. Aonde a gente junta povo, vai acontecer de tudo. A gente vai ter isso no carnaval, na Marcha para Jesus, É, em todos como os eu sou lugares vai contra ter. levar criança em carnaval, eu sou Então, mas contra. a gente se disser que é por causa do beijo, que é por causa da nudez, a gente leva a criança na praia. Não leva? Uhum. Leva, A gente não leva a criança na praia? Na praia a gente tá como? leva, leva. Como que a gente tá na praia? Tem muita gente. Encontra gente de Tudo todo tipo. seminu, não é? Estão tudo É, seminu. Tem é, beijos na praia? tem. Por que que a gente não proíbe as crianças de ir pra praia? Olha, Jaque, porque a praia já é um lazer para a criança aí. E eu acho que as mães que têm consciência, ele vai levar as crianças bem cedo na praia para a criança não pegar muito sol. Mas é assim que funciona? Eu criei os meus filhos assim. Não, Eu tenho um eu tô casal. perguntando, é assim que funciona? Eu criei os meus de um outro jeito, até meio conservador. Mas Uhum. assim, se as crianças não podem ver gente se beijando, elas não podem ir pro shopping. Se elas não Não, podem. isso aí não tem como proibir das pessoas Então, se beijar. se elas não podem ver pessoas seminuas, elas não podem ir na praia. Se elas não podem ver cenas mais calientes, elas não podem assistir TV. E não é porque tem casais LGBT, é porque tem cenas quentes. Eu sei Então, como. assim, a parada LGBT é uma parada familiar. Eu já que tenho família, se eu for na parada, eu deixo Uhum. minha família onde? Não entendi. Fala de Eu novo tenho para mim, por família. favor. Eu tenho família. Entre a minha Sei. família tem menores. Eu não posso levar minha família menor para a parada? Pode. Mas são crianças.
Mas aí você vai ver um lugar que não seja muito, é, que esteja um lugar mais reservado, não? Você deixa lá. Mas o que que acontece lá que eu não posso explicar para as minhas crianças? Beijo na boca? Não, eu já vi gente fazendo sexo. Você viu? Mas você me falou que você nunca foi na parada. Eu vi por vídeo Em na que vídeo? televisão. Em que vídeo? Em que TV? Creuza, isso, e desculpe a franqueza, mas isso é mentira sua. Não, eu vi sim. Isso é mentira sua. Você Passou pode ter na visto o vídeo. filmagem, eu até falei, Não, isso é meu mentira sua. Deus, Primeiro que não passa na TV. Uma cena dessa não passaria na TV. Então você me desculpa a franqueza, mas é mentira sua. Eu olha, sinto muito Jaque, lhe mentir, mas é eu, isso. eu tô falando, E eu tô não é falando como uma mentira pessoa que minha. organiza, e eu estou falando como uma pessoa que está sempre na rua nos atos. E tô lhe dizendo que é mentira sua. Respeita a sua opinião, Eu não mas respeito a sua. eu não Porque a sou sua opinião é mentirosa. preconceituosa, é falaciosa, entende? A sua opinião mancha uma luta que não vem de agora. A sua Não fala, tem a preconceito. sua Já me fala, perguntaram, você tem eu tenho preconceito. filho, você tem, e como que você reagiria? Eu falei, normal, eu ia tratar meus filhos como eu trato, entendeu? Eu não tenho preconceito. Portanto, Você é tão meus maiores preconceituosa. Você seguidores, estava falando pergunta a besteira na Val nossa quem eu live. sou. Creuza, você Val é tão vai te dizer você preconceituosa. quem eu sou. Você é tão preconceituosa que você não respeita uma travesti lhe dizendo como que funciona e lhe pedindo para você ir na parada para acabar com seu preconceito. Entende? Você está dizendo uma travesti que organiza atos. Que Você lá tem organiza onde? Em São Paulo? Sergipe. Já. Ah, então, eu estou falando daqui, Rio, São Nem Paulo. aí, nem em canto Você, nenhum passa na TV cena de Tipo, sexo. eu participo junto de alguns organizadores da de São Paulo, tanto as periféricas quanto a parada hum, maior aqui na Paulista, e eu posso afirmar que isso que você está, perdão, isso que você está falando é uma falácia. Creuza. Desculpa, mas é uma coisa bem bastante óbvia, porque ainda que exista uma certa censura nas plataformas que não pode mostrar essas imagens, basta você botar um borrão e isso funciona como denúncia. Se houvesse qualquer vídeo de pessoas praticando sexo, né, nesses lugares, a gente acharia esses vídeos. Não existem esses vídeos. Eu não sei o que foi exatamente que apresentaram para a senhora, mas isso não corresponde a uma parada LGBT, porque não é assim que acontece. eu gostaria muito de ir. Eu tenho amigos que eu converso com eles, eu gostaria, mas por isso que ela diz que eu sou mentirosa, já que respeito ela me dizer que sou mentirosa, eu não vou porque eu acho que eu não me sentiria bem. Se fosse uma coisa mais normal, como era antigamente, eu não tenho isso comigo, eu não tenho. Mas se você Pelo nunca contrário, eu acolho todo for mundo Creuza, na minha live, conversa com o Val, que o Val vai dizer como que eu Creuza, sou com todo mundo. Creuza, Então, se você nunca foi numa parada, como que você sabe como era antigamente? Creuza, deixa eu lhe dizer uma Meu coisa, filho, Creuza. Creuza, deixa para eu te com isso. dizer, eu tenho Creuza, 70 anos Creuza, e eu para um sou pouco. funcionária pública Creuza, federal para um pouco. desde setenta Creuza, e oito. Creuza, Oi, amor. a sua Fala. formação e o seu cargo não interessa aqui para a discussão. É a primeira coisa. Outra coisa, ter amigos gays e conversar com amigos gays não diz muita coisa. Eu sou uma travesti que posso ser uma pessoa muito preconceituosa. Então, hoje, pelo que eu vi na sua live, você realmente tem amigos gays.
e não tem letramento nenhum sobre a pauta, que lhe apoiaram e ajudaram você a falar muito mal da parada. Entende? Então, assim, isso de você ter amigos gays não quer dizer nada. Conheço O um monte de que eu travesti que são falei, trans, ô, Jaque, tenho um monte de que amiga travesti, criança, eu não concordo, tenho é um uma monte de coisa amiga minha. travesti. Ô Creuza, escuta, eu tenho um monte de amiga travesti que são transfóbicas. Você sabe o que é transfóbica? Sei mais ou menos. Transfóbica é aquela pessoa que dissemina ódio contra a existência de outra pessoa trans, né? Ou uma pessoa trans. Então, assim, para você entender que tem pessoas trans que reproduzem transfobia. Então, na sua live hoje, infelizmente, quando eu vi, e eu estava ali colocando como uma pessoa com educação mais velha, mais antiga, do mesmo tempo que eu recebi. Mas aí eu fico me perguntando, será mesmo que é culpa da educação? Porque você está de frente a uma militante que faz educação popular, que está tentando dizer a você que tire essa falácia que levará até você, e você mesma, você pode ir, você pode comprovar, sabe? Você pode também ver pessoas se beijando, mas eu lhe dei várias situações de beijos, de nudez, e você continua afirmando que a parada LGBT não é um lugar de criança. E as crianças que são trans, como que a gente faz? Como que a gente resolve? Hum? Então, Creuza, primeiro aprende sobre gênero, né? Papéis de gênero, e aos pouquinhos ainda dá tempo você aprender a ter respeito à luta livre. Alguns são militantes, outros não. Eu sou militante, eu sei que o seu lugar não é de militante, mas aprende a respeitar a luta de outras pessoas. Não, ô Jaque, eu respeito, eu respeito. Eu não tenho falta de respeito com ninguém, com ninguém. Inclusive, no meu trabalho tem uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele e respeito. Ele trabalha comigo, entendeu? Ele trabalha comigo. E ainda te digo outra coisa. Ele passou tudo dele, que ele não era casado, não tinha filho, ele fez a união estável com essa pessoa. Eu fui testemunha dele. Deus, eu não estou em nenhum Ele, momento lhe acusando que você não sabe respeitar as pessoas. Em nenhum eu momento você sei que vai você, dizer eu que você sei que não. você está Já, falando, você está falando normal. Eu sei que Estou nós lhe estamos dizendo que você conversando. não sabe ter respeito e você não compreende. Veja, eu estou lhe dizendo que você não compreende sobre a luta, sobre a militância. E tá tudo bem você não entender, não compreender. Tá Uhum. ótimo, né? A gente vai ver se você consegue compreender. Eu não estou dizendo que você não sabe respeitar, que você não sabe viver em sociedade, não é isso que eu estou dizendo. Eu sei, Então, já, assim, eu só pergunto se é a eu tua sei que você não ouvido. está dizendo. Eu estou entendendo o que você está falando. já, posso fazer uma observação? Boa noite, pessoal. Queria dizer algo assim para a dona Creuza, que é o seguinte: a pior coisa da vida é o mau exemplo, né? E com todo respeito, quando a senhora diz que nunca foi a uma parada e que num ambiente, como bem lembrou a Débora, que se reúnem para exaltar a diversidade, a festa LGBT, 4 milhões de pessoas, e a senhora menciona que já viu sexo na parada através de um vídeo possivelmente editado, isso é um desserviço à comunidade, porque a senhora sendo uma funcionária pública federal de 1968, a sua palavra tem algum valor. 70. 78, tem algum valor. Então, quando as pessoas ouvem isso, elas vão fazer um juízo equivocado. E eu vou lhe dizer, eu já fui em muitas paradas, né? Tem um outro excesso? Pode ter, mas a gente está falando num contingente de 4 milhões de pessoas festejando na rua. Sei, eu sei. E a, Eu e entendo o a que você está falando. Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Turismo e da Guarda Civil Metropolitana, destina 6 milhões só para o efetivo policial.
Então é muito difícil que com uma organização tão cuidadosa, com tantos policiais na rua fazendo ronda ostensiva, né? Para não ter briga, para não ter assalto, roubo e sexo na Avenida Paulista, né? Uhum. Então, assim, eu sugiro que a senhora reveja isso, porque muito possivelmente, como lembrou o Júlio, isso é você me corrija, Júlio, se eu estiver equivocado. Isso é um vídeo com o rosto das pessoas possivelmente borrado, né? E se a senhora divulga um negócio desse, a impressão que dá é que a Avenida Paulista é uma Sodoma e Gomorra. Todo mundo se pegando Não, lá. É assim. Dan, eu não divulgo nada. Eu vim aqui e estou conversando com vocês. É uma conversa que não é discussão nem para ofender ninguém, entendeu? Ah, Eu então eu lhe nunca, peço na minha desculpas, porque live, aconteceu isso hoje. tá Porque na certo. minha live, geralmente, não acontece essas coisas, Não, tá certo. É entendeu? porque eu tinha entendido, então eu acho que eu que entendi errado. Eu tinha entendido que a senhora tinha falado o seguinte, que lá não era um ambiente para crianças, porque as crianças poderiam ver beijo, sexo, mas não foi isso que a senhora disse, né? Eu entendi errado, então. Mas assim, Creuza, veja, viu? Fala. Hoje o assunto surgiu na sua live, porque o Vitor, que está aqui na rolagem, pedindo para você descer, e é que você fique confortável para ficar ou descer a hora que quiser. O Vitor teve um desentendimento muito sério aqui na live, algo muito ruim que aconteceu numa live anterior, e hoje ele chegou na minha live e eu destratei ele, ofendi, e a minha intenção foi essa, de ofender ele. E disse a ele que a partir daqui eu não queria mais amizade com ele. Uhum. E ele foi na sua live, levou um outro assunto, levou um sangangu, fez uma mistura, botou a pauta da militância, quando ele jamais fez militância, fez um É desserviço isso aí. e levou para uma discussão que não era a questão. A questão é um desentendimento que eu tive com ele, sabe? E aí ele foi lá, levantou uma pauta que ele não domina, que ele não sabe, que eu tinha passado Eu sei. uma hora com ele em uma live, falando sobre a parada e a importância da parada. E essa live está disponível no canal da Traviarca, no Diário da Traviarca, no YouTube, né? A live está com a descrição de a importância da parada LGBT. Quem quiser, fica à vontade para ir assistir. E acabou nisso que a gente está tendo hoje. Então, assim, se a senhora quiser, fique à vontade para vir na minha live quantas vezes quiser, para ouvir, né, o trabalho que a gente faz, sobre por que que a gente faz, por que que é importante não fazer esse tipo de discurso nos lugares, sabe? Uhum. Então, assim, acredito muito, vou até voltar atrás, acredito muito que a educação que a senhora teve foi a mesma que a minha, né? Que Uhum. desenhava, que travesti, era prostituta, marginada e gostava de roubar e biriri, barará, né? E são pessoas Ô, compradas. Jaque, eu fui criada assim, mas eu nunca levei isso achando que foi. Os meus pais passavam isso, mas eu não. Eu, eu tenho a minha personalidade, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, entendeu? E comigo eu sou de boa, eu não sou de briga, eu não sou de discussão, não gosto, entendeu? Por isso eu vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver, vocês vão me desculpar. Eu fui casada há 40 anos, meu marido morreu, mas eu nunca tive discussão com meu marido, entendeu? Porque eu não gosto de discussão, não sou de discussão, não gosto de briga, tenho horror de briga. Eu Deusa, gosto sim. Deusa, aqui é a Bruna, que foi na sua live hoje e tudo, tá? Eu te peço desculpa como eu te mandei um texto, te pedindo desculpa, eu acho que o ambiente realmente não era aquele, mas como eu ouvi dizendo de uma live, né? Eu estava ali na For You há alguns minutos ouvindo ele dizer de uma live onde ele estava contando falácias sobre o que aconteceu realmente naquela live. Eu achei interessante que você soubesse que nós não apontamos ele da forma que ele estava querendo ditar ali, tá? Uhum. Novamente, assim como eu falei no texto, eu falo novamente aqui para a senhora. Você mandou para mim, meu amor? Você mandou para Mandei mim? para você, mandei. Depois eu vou ver.
Eu falo aqui ao vivo novamente, eu estou disponível caso a senhora queira conversar, queira deixar isso a claro. Não foi intenção nenhuma ir na sua live para causar, só que também você sabe que a gente não é de ferro, né? A gente não consegue ver falando Lógico, com certeza, com certeza. mentira sobre nós, né? As pessoas Lógico, falando então tem, mentira. olha, cada um tem uma reação, entendeu? Eu ouvi, o que eu falei foi sobre a criança que tem que ficar na escola, entendeu? Eu assumo que eu falei, entendeu? E não, também não falei por mal. E é verdade, a hora, local de criança é na escola. Se ele ainda não se identificou, porque uma criança de 5 6 anos ainda não se identificou o que é. Então, isso aí, a criança tem que ficar na escola. Depois ele vai se identificar, entendeu? O que que ele vai querer ser. Agora, eu deixei a briga rolar na live e acabou. Cada um resolve. Eu deixei para ver se resolvia o negócio. Dona Mas Cleusa, eu vi que o negócio ficou bem pesado. Dona Cleusa, deixa eu contar uma Inclusive, história, senhora. Eu sou uma mulher do povo sem teto. A senhora acredita que eu tinha umas crianças que se foram grávidas por mim? E quando eu ia para os atos, eu levava minhas crianças. E eu sei que o lugar das crianças na escola, eu não discordo, eu concordo muito. O lugar de criança é na escola. Mas, para a gente proibir que as crianças participem de lugares como a parada LGBT, quero que a senhora entenda, para a gente proibir que elas não podem ver pessoas seminuas, pessoas se beijando, a gente tem que proibir as crianças de entrar no shopping, de assistir TV, de ir na praia, de participar de qualquer festa de carnaval, seja ela onde for, porque são lugares onde as crianças vão presenciar esse tipo de coisa. Né? No shopping, que é um lugar que não foi feito para beijar, as pessoas estão se beijando. é, Né? Isso não infelizmente influencia. é isso aí. Isso não É as influencia coisas que corretamente. acontecem. Então, quando a gente faz esse discurso só para as pessoas não irem para a parada, me soa estranho. Porque se a gente dissesse assim, olha, eu sou contra as crianças irem na praia e ver um biquíni fio dental, né? Aí eu falava, não, ela tá certo, né? Ela tá dizendo que é impróprio para criança assistir. Os homens se pegando na areia, aí eu falava, ah, isso tá certo, né? Mas não, esse discurso vem só quando é para parar da LGBT, Eu sei. entende? A gente vai justificar, não, mas eu também sou contra o carnaval, mas a gente primeiro disse que era por conta da parada. A gente não se preocupou em falar mal do carnaval para depois dizer que na parada também não pode. Foi muito pelo contrário, a gente falou que na parada não pode, e quando alguém fala do carnaval, a gente fala, não, eu acho também. Né? Então eu acho muito estranho esse discurso, sabe? Mas enfim, como disse, a senhora não é uma militante, não aprendeu os novos tempos, né? Não. Sobre a educação dos novos tempos. As crianças trans, elas existem, né? Eu, Jaque Correia, eu sabia que eu era trans aos 12 anos de idade. Você acha que está muito errado isso? Não, os 12 anos já dá para entender. Eu acho que o que não dá para entender é criança de 5 6 anos. Mas os meus sobrinhos são todos, até aqui, me parece que são todos meninos e héteros, meninas. Se eu quiser ir na parada e levar eles, tem algum problema? Não, se votar com você, Então, quando as crianças vão para a parada, eles vão sempre com algum responsável, não é? Claro que sim. é, Até porque tem as famílias, né, LGBTs que têm os seus filhos, né, que levam seus filhos. Só para explicar, Creuza, tem um bloco reservado no meio da parada que é reservado para famílias LGBTs, tá? Como que funciona? Os pais, as crianças, as mães, sei. né? Por exemplo, eu sou uma mulher trans, né? A minha mãe pode ir me acompanhar e a gente entrar nesse bloco, né, que reivindica a liberdade de expressão, a liberdade de construir uma família, né?
sei como. Então, esse bloco, ele é reservado para as crianças e para as famílias LGBTs, né? E também há o carro que leva essas famílias, entendeu? Então, não é uma coisa tão bagunçada como a grande mídia ou a falácia que as pessoas querem passar, sabe? Eu sei. Ó, agora, se vocês quiserem saber, o Val sabe muito bem quem sou. O Val é um grande amigo meu. Ele sabe muito como eu ajo, como eu sou, entendeu? Eu não gosto de falar. Na minha live, eu não falo de nada disso, eu não converso, eu se dou bem com todos, entendeu? Todos que chegam na minha live é muito bem recebida por mim. Portanto, o Vitor estava falando e eu estava cumprimentando as pessoas que estavam chegando, entendeu? E não estava nem dando assim muita atenção, mas estava conversando com os pessoal que chegaram. As pessoas, todos que estavam chegando, eu estava cumprimentando, entendeu? Mas eu não tenho nada contra a ninguém, eu não tenho, porque eu também eu tenho muito defeito, eu tenho muito defeito, eu tenho muita qualidade, eu tenho muito caráter, mas eu tenho muito defeito também, muito, mas muito mesmo, A entendeu? gente, eu vou fazer um convite à senhora. A gente aqui faz sempre um trabalho de educação popular, né? E a gente faz isso falando de gênero, sexualidade, a importância das coisas. Então, a senhora está sempre convidada, pega um caderninho, né? Que eu sei que a gente é dessa época, né? A gente pega um caderno e anota o que é importante, aquela dúvida que a gente ficou, e venha, pergunte de novo, pergunte do jeito que sabe, né? Inclusive Eu sobre a sei, parada. eu sei. Um outro dia, a senhora querendo, pode vir. E eu repito Aham. tudo de novo Eu que só eu quero ensinei. deixar uma coisa assim, já que bem clara, eu não sou uma mulher velha idiota. Eu sou uma mulher velha que vocês não me conhecem, o Val me conhece, sabe quem eu sou, o que eu sou, entendeu? Eu não sou nenhuma idiota, entendeu? E também eu não sou, não. Eu também sou velha, mas se tem uma coisa que não me passa nem na sombra é a idiotice. É, entendeu? E a minha filha caçula é uma advogada que trabalha, entendeu? Eu tenho vários amigos na Defensoria Pública, o escritório no programa, que são meus amigos e a gente trabalha Eu junto. trabalhei lá. Não, eu estou falando do escritório de Sergipe. É um escritório que tem um Não, grupo chamado eu Programa trabalhei no Rio. de Sergipe. Então, assim, É, as amizades, a filiação, os cargos que as pessoas exercem, para mim, não me diz muito. não, Eu não tô preenchendo fichas de emprego. lógico que não. Eu não chamo ninguém de idiota, não trato ninguém como idiota, trato todo mundo com o máximo respeito. É, E mas cobro excessivamente, e eu cobro muito ouvi, eu respeito a ouvi, mim eu e ouvi ao me meu chamando, funcionário. me chamando de velha idiota. Mas eu não sou. É porque ninguém me conhece o que eu sou. Mas eu Então, não sou, chamei de velha assim como sou velha. E velha para mim entendeu? não é ofensivo, né? Não vai fazer Eu ter não mais sou velha. mesmo, sabe? Eu quero deixar bem claro que eu não sou o que falo. Eu sou idiota? Não, gente, eu não sou idiota, sabe? Eu sou Mas um uma conselho que eu pessoa. vou dar à senhora, um conselho que eu vou Tá, dar à senhora. fala, né? Quando a senhora subir, a senhora pode falar do que a senhora quiser, mas não diga para as pessoas que tem filhas que são advogadas que soa ruim, sabe? Soa chato, soa parecendo que é uma intimidação. Um conselho, Não, eu não tô, não sou eu. jamais. Ó, Porque se Eu Jaque Correia, você, sou uma das mulheres de liderança do Povo Sem Teto. Se tem uma eu coisa que eu só sei falei lidar é com isso advogados. Eu só falei isso para vocês saber que uma idiota não vai formar filhos em faculdade, entendeu? Porque se eu fosse uma idiota, eu não ia formar filho em faculdade, Tá entendeu? bom. É por isso que eu falei isso. Não foi.
para agredir ninguém, nem para intimidar, muito menos ninguém, que eu não sou desse tipo, entendeu, o Jaque? Bem, bem. Eu estou deixando assim bem esclarecido. Mas é Não sou. como eu disse, e vou voltar a repetir. No dia que a senhora estiver disponível a aprender sobre a pauta LGBT, fique à Aham, vontade de estar tá bom. aqui, Gente, olha, eu pergunte, já vou viu? descer, Tá que, bom, que eu tchau. fico. Olha, um abraço, Jaque, um abraço, Júlio, Suzana e o Dan. Ficam com Deus e que Deus proteja vocês, tá bom? E desculpa de eu ter vindo aqui na sua janela para falar com você, tá bom? Tá aberta, minha janela tá aberta. Tá, beijo. Então, o meu jeitinho é esse de conversar. Tá bom. Talvez não seja saudável, mas é esse. Não, não, não tem problema. Não, não, nada a ver. Tá bom? Então, tá. Fica com Deus.